Pode. Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo, né? Nosso judiciário, nossos pensamentos são altos, falando a Deus de Jesus, que os nossos pensamentos sejam voltados para essa tarefa tão importante e receber toda aquilo que a gente vai fazer, buscando muitas vezes o consolo e o entendimento para os seus filhos. Que o desejo nosso Criador possa estar sempre junto de nós, estar aqui, que trabalha, que colabora, para que juntos possamos fazer o melhor para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e para nos dar de nossas vidas. Então, hoje nós tocamos a Andréia, que irá conduzir. Você posiciona. Gente, boa noite. Vamos aqui distribuir. Bom, ó, a Marta, você pegou? Com esse material de mãos, nós vamos dar seguimento, então, ao atendimento fraterno. E aqui nós vamos entrar na parte do atendimento pelo diálogo. Quais são as características, por que de algumas características de algumas coisas, tá? Então, vocês podem seguir aí no material, vocês vão ver o atendimento fraterno pelo diálogo consiste em receber fraternalmente aquele que busca a casa espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente em caráter privativo e sigiloso, guardem isso, tá? Suas dificuldades e necessidades. Nós viemos então para acolher o trabalhador da graça, vai ter essa tarefa. Acolher com a fraternidade, com a caridade própria do trabalho dentro da casa espírita. Então, nós vamos dar a oportunidade do outro de falar, vão ter os momentos em que nós vamos explicar um pouco sobre isso, essa questão do falar, mas de uma forma privativa e sigilosa, e isso tem alguns critérios, algumas coisas que nós precisamos de observar, tá? Certo? Então, essa forma de bem proceder deve ser estendida também àquele companheiro, trabalhador da casa espírita, que se sinta necessitado. E aqui embaixo nós vamos encontrar nesse trecho falando o seguinte: nós precisamos praticar a caridade, principalmente com os companheiros que estão conosco, que muitas vezes, quando têm dificuldades, vão procurar outras casas para ter apoio nos seus problemas. Aí é uma coisa para a gente pensar: será então que nós não estamos fazendo um trabalho caridoso, sigiloso, a ponto de um colega nosso, um companheiro de trabalho, se sentir constrangido e não ouvir? Então é alguma coisa para a gente pensar. E é preciso que nós então passemos muita credibilidade. Isso é fato que aqui coloca. Então, quer dizer, ele busca amparo em outro ser. Por que ele busca? Por que isso acontece? Aqui faz essa questão. Como é que nós podemos mudar isso? É isso que nós vamos tentar trabalhar um pouco. Mas tem uma questão também que é muito nossa. Sim. É a gente se sentir suscetível, a gente demonstrar que também temos fraquezas, dificuldades, e às vezes a gente não quer demonstrar isso para os nossos companheiros de trabalho. Eu vou que eu sou fraca, pensar que eu sou isso, que eu sou assim, que eu sou assado. Então a gente também precisa trabalhar a nossa humildade para a gente conseguir fazer isso. Mas assim, se nós temos essa dificuldade, o que essa questão pode ser trabalhada dentro desse trabalho, a ponto de que nós, então, vamos poder colaborar para que essa pessoa sinta, então, a vontade para vir. Então, tem essa parte nossa, eu concordo com você, cara.
parte nossa que tem essa necessidade de ser bom o tempo todo, de ser forte o tempo todo, né? De ser aquele que sabe o tempo todo, e a gente sabe que nós sabemos muito pouco, quase nada. Então, partindo disso, nós precisamos de trabalhar esse nosso também. E a nossa dificuldade de, às vezes, ainda vai um pouquinho além. A nossa dificuldade de, às vezes, entender que o outro vai querer o outro lugar, não vai desejar. Né? Ainda tem essa parte. Bom, e aí continua no item 6.1, perguntando o seguinte: o que é atender fraternalmente? Como é que é isso? Então, o espírito de Dr. Bezerra de Menezes vai nos orientar dizendo o seguinte: em cada tempo, o mais forte deve ser escudo para o mais fraco. Então, em cada lugar onde nós estamos, se você se sente mais fortalecido, mais organizado, temos então essa obrigação, Senhor, essa necessidade de ser aquele que vai apoiar aquele que está menos organizado que nós. Porque vida sem defeitos não existe, vida sem problemas não existe, conflitos todos nós temos em algum momento da nossa vida. Mas, para vermos para esse trabalho, é preciso que a gente seja um pouco mais organizado que aqueles que nos buscam. Porque senão, o que nós temos que oferecer? Mesmo? Então, o Dr. Bezerra continua falando assim: prepare-se bem, psicológica e doutrinariamente. Faz-se imprescindível para o desempenho do correto mistério aquele que o atendente fraterno deseja dedicar-se. Então, ele diz assim: prepara você, veja se você realmente está bem, se você tem os conhecimentos doutrinários necessários para que você faça esse trabalho. Não é só, é muito interessante que a gente tenha boa vontade, tenha um coração bom, mas nós precisamos ter outras coisas, né? Para que a gente possa ser, afinal de contas, um ouvido que vai ouvir aquilo que o outro vem trazer para nós. Lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, na sua mensagem, diz o seguinte: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, ele fala o seguinte: amai-vos. É preciso que nós tenhamos também essa disponibilidade e esse amor. E aí, aprender fraternalmente é, portanto, refletir nessas orientações, nos esforçar para colocar essas orientações em prática, tendo em vista a regra única de Jesus: fazer a outrem o que desejamos que ele nos faça. Ou seja, fazer sempre bem. Estarmos dispostos a fazer sempre bem. Mas por que então atender fraternalmente? Aqui está dizendo que a gente deve fazer isso, mas por quê? Hoje nós podemos estar bem, em condições de atender, de acolher o outro, mas em algum momento podemos não estar. Não é mesmo? Então, hoje nós podemos auxiliar o irmão em dificuldade, mas amanhã poderemos ser os próprios necessitados de uma palavra amiga, de um apoio moral. Quando vier, às vezes, os ventos mais fortes aí na nossa vida, muitas vezes somos nós que vamos precisar em algum momento. Então, vamos refletir nas palavras do Espírito de Verdade, quando ele diz o seguinte: sinto-me tomado por muita compaixão pelas vossas misérias. Será que nós temos compaixão pelas misérias alheias? E pela nossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes, transviados, que vêm do céu, caem nos abismos do mundo. Então, nós precisamos de que nós precisamos de ter compaixão pelo outro. Não é ter dó, né? Não é ter pena. Ter compaixão é a gente acolher o outro e perceber que ele tem uma necessidade e que nós estamos completamente desinteressadamente dispostos a ajudar, dispostos a pelo menos ouvir. Porque para frente ele vai dizer que muitas vezes a pessoa não está querendo ouvir nada, ela está querendo ser ouvida.
vezes a pessoa não vai à consulta por nada daquilo que ela disse que ela quer falar. Ela quer alguém para ouvir. Né? Então, talvez seja isso aí que a gente tem que refletir. Isso acho que tem que ver também com o momento que nós vivemos. Porque nós estamos muito sensíveis ao olho do outro. Sim. Ouvir de verdade, não é só explicar. Se a gente não tem paciência de ouvir um áudio grande, você imagina que você ouvisse o olho do outro. Sim, porque a gente tem que ser movido pela compaixão, não simplesmente pela curiosidade do que acontece. Não, é compaixão, é a busca de auxílio. Não. Então tem que ter essa paciência do ouvir. E aí ele continua dizendo o seguinte: venham ensinar a consolar os pobres deserdados. Ele vem para nos dizer como que é que se faz isso. Em verdade, vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o supremo objetivo da aprovação. Então, acolher esse outro e ter essa compaixão, como a Carla disse. E para que nós devemos atender fraternalmente? Uma outra pergunta. Né? Aqui no livro Atendimento Fraterno, da equipe do projeto Manuel Primordial de Miranda, faz a seguinte colocação, uma resposta de Divaldo. Vivemos numa sociedade que padece conflitos psicossociais, socioeconômicos, comportamentais, e onde as pessoas têm essa necessidade de falar, de desabafar essa catarse que ele coloca. Né? E no atendimento fraterno, o indivíduo tem essa oportunidade de abrir a alma ao bom ouvinte, o que pode orientar com segurança quando é para orientar. Então, nós vivemos muitos conflitos, vivemos em tempos em que vivemos muitos conflitos morais de toda ordem, e isso nos confunde muitas vezes. Né? Então, esses conflitos todos, podemos talvez, né, sem erro de errar, mas esses ligados aos comportamentais são os que mais nos incomodam, os que mais nos trazem questões. Como nós podemos fazer esse atendimento na fé? E aí ele nos diz o seguinte: em Jesus nós temos, afinal de contas, o modelo. Esse de termos um atendimento fraterno perfeito, que além de serem ensinadas às multidões através de seus inovidáveis discursos, deixou-nos preciosas lições dialogadas através dos quais o seu verbo de luz socorreu os indivíduos, cada um conforme a sua necessidade indistintamente. Jesus não escolheu a quem escolher e a quem socorrer. Fosse rico, fosse pobre, fosse velho, fosse novo, fosse quem fosse. Ele, na verdade, fez esse atendimento para todos aqueles que buscavam e quando ele perguntava: o que queres? Né? Então, ele acolhia à medida que o outro dizia assim: eu quero. Então, buscar o sentido real da lei de amor para que possamos vivenciá-la, desenvolvendo a virtude do amor conosco e com o próximo, sendo reconhecidos como os fiéis discípulos de Jesus por muito nos amarmos. Essa é a forma para que nós possamos entender que nós precisamos de desenvolver esse amor em nós. Praticar esse amor é você acolher o outro sem uma censura, sem que você esteja aqui para julgar, porque você não está aqui para isso. Né? E aí, nós vamos para o item 6.5, onde nós vemos características do atendimento fraterno. Eis que diz o Espírito João de Ângeles, na mensagem Atendimento Fraterno, ela fala daquilo que é indispensável para um bom atendimento. E aí ela diz o seguinte: ouvir com compreensão, com tolerância e sem cansaço. Como que a gente faz
como é que a gente vai tentar atender o povo se nós vemos que nós estamos ali cansados, estamos sem paciência? Nós temos que estar com toda a paciência do mundo, independente, porque você não sabe o que vai chegar. Você não sabe o que é do mundo. Então você tem que estar bem. Né? Ajudar sem impor, que é uma dificuldade nossa. Nós sempre temos uma opinião para dar. Então, ajudar sem impor é um exercício. É uma forma de nós respeitarmos o livre-arbítrio da pessoa, não interferindo nas escolhas dessa pessoa. Nós vamos ouvir, vamos fazer algumas inferências, mas nós não vamos atrapalhar naquilo que é a escolha do outro. Não concordar com o erro, mas ser solidário com a pessoa que errou, ajudando-a na recuperação. Nós não vamos, por isso, acolher o erro com alguma coisa que a pessoa tenha feito. Mas você vai acolher aquele que está ali, dizendo que teve um erro. E aí, com isso, ajudar a encontrar o caminho para que ele saia daquela situação de erro que ele teve. Liberar a pessoa por meio de esclarecimento, dando-lhe a orientação segura, a fim de que ela possa resolver as suas dificuldades e não ficar apegada ao atendimento como uma bengala psicológica. Nós vemos que a verdade é libertadora. E muitas vezes nós vemos isso também acontecer. Às vezes o outro criou um vínculo, o que na psicologia nós dissemos desenvolvendo uma transferência, ou de uma identificação daquela pessoa que confiou em você vamos dizer assim, os males que a afligem. E aí, como ela achou que você falou umas palavras muito bonitas e sábias, na outra vez ela não quer outra pessoa, ela quer você. Então, segundo essas orientações, isso, na verdade, não é bom porque essa pessoa fica presa a esse vínculo, sempre querendo voltar e ter um pouco mais de orientação. Porque todos nós erramos. Todos nós temos falhas e temos em algum momento de fazer escolhas. Só que chega em algum momento que seria ótimo se alguém quisesse uma escolha para nós. O que eu faço? Todo mundo quer uma resposta. Só que quem pode saber o que fazer da própria vida é a própria pessoa. Sou eu quando estou com as minhas questões. Então, se você dá uma resposta para o outro, para ele fica confuso. Nossa, então eu vou seguir com fulano, porque fulano foi muito bom, ele sabe a resposta aos meus problemas. E nós não sabemos a resposta aos problemas dos outros. Essa é a verdade. Né? A equipe do projeto Manuel Maria de Miranda chama a atenção ainda para outros fatores que muitas vezes passam despercebidos e que nós não damos tanta atenção. E aí diz o seguinte: a temperatura. Quando o calor excessivo pode irritar, às vezes, o outro está ali gritando, suando, você está num lugar que não tem um ventilador, não tem uma ventilação. A pessoa não consegue nem pensar nos próprios problemas, tal é o mal-estar físico que ela tem. Né? E, às vezes, a gente também, a pessoa também que está ali, às vezes, nem vai conseguir prestar tanta atenção no outro, porque está também incomodado. O ruído pode também prejudicar, dependendo do nível de concentração da pessoa. Se for uma pessoa tipo eu, assim, que passou assim, eu fui, realmente é muito problema esse lugar que é muito ruído. Né? A iluminação. É muito bom usar uma iluminação normal, quer dizer, não é um lugar nem na penumbra e nem um lugar assim, muito vários exageros. A preocupação com o ambiente, evitar atender em locais onde as pessoas ficam transitando, onde tem outras pessoas. O ambiente deve ser tranquilo, ademais é um local onde os bons espíritos irão preparar a psicosfera e ajudar o atendente na inspiração. Então, o melhor é que seja um local que tenha uma tranquilidade no lugar, para que não fique ali tantas pessoas transitando para todos os lados. E a saúde. Não realizar a tarefa quando estiver doente ou mal-humorado. O seu estado anormal de saúde
pode afetar a sua atenção, a sua comunicação e o seu atendimento fraterno. E a Joana de Ângeles, ela diz da importância do exercício da fraternidade e nos oferece Jesus como exemplo de maior, exemplo de amor, maior atendimento fraterno. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E aí ela continua dizendo o seguinte, que independente do problema apresentado pela pessoa a ser atendido, o trabalhador que se dispuser a fazer esse diálogo fraterno deve saber acolher o outro. Deve estar disposto a acolher sem reservas. E ela ainda nos alerta, de Valdo Franco diz o seguinte, que o perfeito e bom atendente fraterno deve contemplar uma boa moral, que é um requisito essencial. É uma das características do homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho, né, Sede perfeitos. E aí a gente vê o seguinte, lógico que nós não somos perfeitos, mas precisamos de estar no esforço de nos melhorar. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços que puder, para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, esse precisa ser um movimento constante de quem quer exercer essa tarefa na casa espírita. Sempre tentar se melhorar, porque nós perfeitos não somos, porque senão não estaríamos aqui, não é mesmo? Mas precisamos ter esse movimento e ter essa questão moral o mais trabalhada possível. E aí estão incluídos nesse quesito de boa moral a prece, que seja diária, o interesse fraternal, quer dizer, é preciso gostar de pessoas, o equilíbrio emocional, ter paciência, estar seguro da tarefa que se vai exercer, saber ajudar-se. A pessoa já deve ter um amadurecimento de vida, saber os seus planos e deve ter uma vida mais ou menos delineada. Com isso, dá para poder a gente entender que é preciso que a gente tenha um pouco de equilíbrio para a gente poder oferecer equilíbrio, um certo equilíbrio, para o outro que está vindo e que está desorganizado. Não adianta eu estar aqui completamente em frangalhos e aí a pessoa trouxer uma história para mim, é muito possível, tem grande chance de eu chorar com ela. E isso não é um problema também. Não é um problema, mas o problema é eu chorar respeitando junto com ela. Se eu chorar porque eu me emocionei, é uma coisa, né? Às vezes é uma coisa pesada, uma história triste. Eu sou gente. Mas eu não sou o que eu não posso é chorar as minhas tamas, né? As minhas, você não sabe se aconteceu comigo. Mais ou menos isso. Ainda nem te conto. Né? E nós temos vamos dizer assim, uma necessidade natural disso. Quando alguém nos conta, por exemplo, alguma coisa de uma doença, eu tive dente. Você não teve dente, eu não tive. Porque eu tive uma dor, você não tem noção. Né? E aí, não, minha filha, minha dor é 10, para 11, para 11. Então, assim, nós temos essa necessidade. Né? E ele segue dizendo o seguinte, João segue dizendo o seguinte, é necessário conhecimento da doutrina. Não se pode fazer um bom atendimento sem conhecer o Espiritismo. O essencial é uma boa familiaridade com a codificação. Lógico que nós não vamos saber tudo, não vamos ter lido todas as obras, ter estudado todas as coisas. Mas é preciso que a gente tenha um bom embasamento para isso. Seria a presunção achar que sabemos muito, no entanto, é indispensável ter conhecimentos básicos. Quer dizer, além da codificação, ele fala aqui de livros, de clássicos, da série André e de uma série de outras obras sérias, e nós sabemos ser como subsídios além das obras doutrinárias. Né? Então, ao lado das obras mediúnicas, existem maravilhosas pesquisas de autores encarnados que também merecem a nossa atenção. E aí, ele diz também de um bom tato psicológico. Esse é realmente a questão de saber ouvir.
Saber que Deus foi muito perfeito na criação e criou uma boca e 2 ouvidos. Não foi à toa. Né? Então, a vivência, esse item valioso é adquirido com a vivência e estudo. A característica principal de ter o contato psicológico é a capacidade de saber ouvir, porque aquele que vem normalmente quer falar. Na maioria das vezes, não deseja nem ouvir respostas. Ele quer desabafar, como muitos o afirmam. Ele necessita de alguém que o ouça. E às vezes, no primeiro atendimento, vai ser só isso. Ele veio só para falar e ele não quer exatamente saber do que você diria. Evitar, quanto possível, que ele fale de questões íntimas, de que se arrependerá depois, quando passar o problema. Essa é uma parte imprescindível. A gente pensar que, às vezes, o outro, você percebe quando o outro vai falar alguma coisa que seja de extrema intimidade e que talvez depois ela nem vai querer conversar com você de vergonha. Então, se a gente percebe, lógico que às vezes não é bom ver esses sinais, mas se for possível perceber, ela não. Vamos ver o que é que está te incomodando. Né? Ao invés de você querer saber a história inteira, porque muitas vezes a pessoa quer falar daquilo que ela está sentindo. E aí as coisas se confundem em saber o que está sentindo e a necessidade de falar, às vezes, uma história um pouco mais complicada, que tem, às vezes, detalhes que a pessoa depois pode se envergonhar diante do outro. Né? E de Balda acrescenta dizendo o seguinte: o atendimento fraterno não é um confessionário. Ele é um encontro no qual se atende fraternalmente quem tem qualquer tipo de carência. Se a pessoa tem uma dificuldade, é você ouvir. Tá? O atendente fraterno deve manter-se em condição não preferencial com pessoas numa neutralidade dinâmica, porque todos são iguais. Diz a justiça perante a lei. A todos, então, que têm problemas e nos buscam, deveríamos atender com carinho sem demonstrar preferências, sem excepcionalidades, sem absorver-lhes o problema do outro, para que ele não se torne um paciente nosso, que foi o que nós dissemos anteriormente, e não transfira todos os seus desafios para você. E aí ele vai depositar tanta confiança em você, né? Pode falar. A gente vai ficar bem no final, porque depois eu vou esquecer também. Mas aí, no caso, as meninas têm mais experiência. Se a pessoa chega e ela prefere uma ou outra, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Sim. Porque ela vai se sentir mais à vontade. Mesmo que seja uma questão de vínculo, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, mas se houver algo que o que está dizendo aqui, que eu estou seguindo as regras aqui do que vocês estão dizendo. Na prática. Porque o que acontece? O problema da pessoa ter a preferência, por exemplo, aqui, ele não está falando de um primeiro momento, ele está falando se essa pessoa volta. Se essa pessoa retorna e ela tem preferência por você, e aí ela começar a vir uma semana, 2 semanas, 3 semanas, talvez seja a hora de repensar. Porque aí ela está, talvez, com uma dependência das suas respostas, ou do seu acolhimento, ou de alguma coisa que está ali, vamos dizer assim, criando um vínculo. Porque tem a questão das afinidades, né? Sim. Então, eu brinquei que teoria na prática é outra, mas é exatamente isso. Se você se sente mais à vontade com alguém, ou se você já abriu o seu coração, você falou de coisas que você não falaria, aí você vai abrir tudo de novo, sabe? Concordo com você, né? Concordo com você, mas talvez o que aqui está querendo dizer é que nós tenhamos empatia com todos de forma igual, de forma que a pessoa não tenha preferências. E se ela preferir a você e ficar sempre voltando em você, é hora de pensar se essa pessoa não está precisando de uma terapia. Você está criando uma dependência. Exatamente. Porque eu anteriormente foi dito isso. Essa dependência psicológica, isso não é saudável no atendimento fraterno. Estamos fazendo atendimento fraterno, não estamos fazendo terapia.
Estamos fazendo o quê? Acolhendo pessoas, dentro da doutrina espírita, dando, vamos dizer assim, um embasamento para que essa pessoa tenha os subsídios para ela poder, vamos dizer assim, tenha recursos. Ferramentas de sobrevivência nos temporais. Sim. E aí a gente tem que ter recursos para ela resolver. Agora, se fica uma coisa muito. Vamos dizer que assim, eu percebo isso, principalmente quando uma pessoa vem sem conhecer nada da doutrina espírita e encontra acolhimento em uma pessoa que ela tem afinidade. E que ela pensa que tem boas respostas. Estou dizendo que ela pensa que talvez a gente nem tenha tão boas respostas assim, mas calou fundo naquela pessoa. E aí, se ela volta sempre em você, talvez ela faça pode ser por preferência, pode ser porque ela tem receio do contato com outra pessoa. Muitas pessoas nos procuram também indicadas por outras que já foram atendidas. Sim, então, fiquei sabendo que fulano, você atendeu, você resolveu, queria muito. Então, isso também acontece. Então, às vezes a pessoa já veio indicada por uma outra que a gente atendeu, e vem querer conversar diretamente com aquela pessoa. Não, essas questões. Só que assim, aí, como você falou, vamos supor que a pessoa vem 2, 3, 4 vezes. Isso é uma coisa que vai sendo analisada durante o desenvolvimento do atendimento, porque também a gente não pode criar esse vínculo, essa dependência da pessoa com a gente. Isso nem é bacana. Porque, na verdade, aí torna-se um outro vínculo que não é o atendimento. Eu acho que as instruções que quer fazer é nos alertar dessa possibilidade. Né? Eu percebi que você está falando no sentido do atendimento. Está sendo atendido de preferência por alguém. Mas pelo que eu entendi desse parágrafo aqui, é o contrário. O atendente teve preferência por atender alguém. Entendi. Aqui está dizendo assim. Isso pode. O atendente deve manter-se em condição não preferencial por pessoas. Sim. Tem uma neutralidade. Aí fica também uma outra questão. Porque o que na terapia a gente chama de contra-transferência. Aí, como que você vai trabalhar se uma pessoa que você naturalmente já tem alguma dificuldade, está só você no atendimento fraterno, também é algo para a gente tentar trabalhar para a gente. Né? E aí, qual que é a questão que nós estamos, nessa proposta de nós estudarmos do atendimento? É justamente sermos alertados de todas as nuances. E aí, você tem também, assim, lógico que somos gente, não falar assim, não é português do certo, mas a gente é gente como a gente, né? Assim, nós somos pessoas, então temos também os nossos limites e as nossas dificuldades. Aqui está tentando trazer para nós ferramentas para nós vencermos essas dificuldades. Né? Para nós tentarmos ter os recursos para que nós sejamos, independente de quem vem. Essa que é a questão. Né? E aí, esse tato psicológico possui também aquilo que Sueli Caldas chama de empatia. Antes de ter empatia, nós precisamos ter simpatia pelo outro. Né? É difícil você se colocar no lugar de um outro que você não é simpático a ele. Você realmente vai ter que ser uma pessoa de uma elevação assim. Tem um detalhe que precisa ser considerado também, que são as relações magnéticas, né? Que vão interferir no fato de você querer ou não atender alguém. E é o caso do atendente se preparar para vencer essa repulsa magnética. Anteriormente, aqui ele falou do ambiente, dizendo que há um trabalho espiritual para isso. Então, quando a gente vem, é preciso que você venha com uma predisposição de estar como instrumento. Né? Então, essa questão aí também, eu creio que é um pouco amenizada, pode ser trabalhada em função
dessa assistência que na casa espírita a gente tem. Na verdade, não. Acontece que a pessoa, quando entra ali, é como se a gente já soubesse quem vai atender, sabe? Por essa questão magnética que ela falou. A gente já entende, a pessoa já entra, já olhar. E aí, a empatia significa sentir dentro, a simpatia significa sentir com. Então, a empatia precisa transcender, né? Significa transcender a dimensão do tempo. Eu tenho tempo para te ouvir. Isso aqui é uma forma de dizer assim, eu estou acolhendo você. E dar atenção aos próprios conteúdos emocionais do atendido. Eu me coloco à sua disposição. Você não precisa dizer isso em palavras. A nossa postura fala isso. Olha, eu estou aqui, eu estou todos ouvidos. Você atender e já chegar um pouco fala, né? Chegar um pouco para frente, você já diz para o outro que você está disponível. Né? Nesse momento, você é a pessoa mais importante e os seus problemas são o centro do meu interesse. Então, a pessoa precisa ter essa percepção e ter essa certeza. A empatia proporciona segurança e confiança para essa pessoa que está sendo atendida. Ela está embutida na caridade, conforme entendia Jesus. Vamos ver na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vejamos que na parábola do bom samaritano, o exemplo de como agir com empatia, exercendo a caridade, compaixão, o amor ao próximo, conforme Jesus ensinou. E no samaritano, ele decide auxiliar, atendendo a necessidade daquele homem, independente de qualquer coisa, de que credo ele tinha, de quem era aquela pessoa, independente de classe social, apenas com o pensamento: se eu fosse o caído e ferido, como eu gostaria de ser tratado? Então, quando nós fazemos treinamentos lá na nossa empresa, a gente diz assim: se você quer saber se você tem dificuldade ou se você está em dúvida de como você vai fazer num determinado cuidado com a pessoa, pergunte a você mesmo como você gostaria que essa pessoa tivesse. Você não é. Você vai saber o que fazer. Então, também isso serve para nós. O que eu gostaria? Como eu gostaria de ter acolhido? Então, ser empático durante o diálogo fraterno requer de nós o esforço sincero de buscar compreender como o outro está se sentindo. E aí, nós vamos aqui agora ouvir com o coração, que é o item 6.6. O Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, ela, na mensagem Ouvir com o Coração, ela diz o seguinte: ela fala sobre a arte, que a arte de ouvir é extremamente complexa. E aí, por quê? Porque podemos fazer de diversas formas. Com a mente, com a emoção, com interesse, com todo tipo, com malícia, com descaso, com ressentimento, com alegria, com coração. Então, ouvir é muito complexo, porque você não ouve só simplesmente, você ouve com tudo isso. E aí, se eu ouço com interesse, o restante vai ficar mais amenizado. Porque nós somos cheios de defeitos, ainda somos bombardeados por um monte de coisas. E se essas coisas vão ter vamos dizer assim, uma incidência maior ou menor em nós, vem da disciplina nossa. Né? Então, treinar o ouvido. Normalmente se ouve as informações pensando-se em outras questões que predominam, desviando a atenção e impedindo que se fixem as impressões daquilo que se informa. Às vezes, ouvem-se as narrativas que são apresentadas com estado de espírito crítico e perde-se os melhores conteúdos porque não estão de acordo com o pensamento e com a conduta de quem escuta. Isso aqui quer dizer o quê? A empatia no entendimento.
Se eu estou com o outro, eu preciso que eu não seja parcial. Eu preciso ser imparcial. Eu não posso julgar o outro enquanto eu estou ouvindo e nem pensar que os meus valores têm que ser do outro. Essa é a questão. Então, eu preciso de deixar um pouco de lado os achismos, porque nós sempre temos alguma coisa a dizer, né? Na vida do outro, quando alguém nos relata alguma coisa. Então, é preciso que a gente passe por isso, né? E aí, nós chegamos, as criaturas humanas convivem umas com as outras, mantendo-se sempre estranhas, não conseguindo sair do próprio cárcere em que restringe os passos, embora preservando a aparência de livres. E, por consequência, a solidão e a depressão aumentam na razão direta em que evoluem os grupos sociais, sempre ávidos de novidades e posses transitórias, quase coisas nenhumas. Não vamos ler todas essas coisas aqui, porque nós vamos. Aqui ela faz um resumo de tudo que nós já viemos falando, como ouvir com o coração e tudo mais, porque eu estava também do nosso horário, mas nós vemos que basicamente o que tem acontecido assim, com as pessoas é o quê? Um estado de solidão no meio da multidão, um processo depressivo sempre acontecendo, uma tristeza que não se sabe de onde que vem. Às vezes a gente dá uma justificativa, né? Nós chegamos falando assim, é por isso, é porque fulano me fez isso e tal, mas se tirar tudo aquilo ali, a pessoa vai continuar depressiva. Então, a depressão e os males psicológicos têm sido um dos principais problemas que chegam para poder se lidar com eles. Então, esses conflitos todos aumentam a razão direta que se ocorram nos grupos sociais sempre ávidos de novidades. Então, nós sempre somos demandados de fora de algumas questões. Então, eu quero ser melhor do que aquele outro, e aí vai uma série de coisas, de fatores e de valores amplos que nós vivemos hoje, que fazem com que as pessoas não estejam centradas em si. Né? Tanto é que pensar é uma coisa meio complicada. Nosso pensamento é aceitado, bandido, nós não conseguimos silenciar o nosso pensamento a ponto tal da gente perceber e entrar em contato conosco mesmo. Tão invadidos pelo mundo exterior como nós somos. Então, são coisas que nós precisamos de compreender que, como a Joana sempre trabalha essa questão do psicológico, a gente entender que muitas vezes técnicas de psicologia nós podemos utilizar no atendimento fraterno, mas são técnicas. Nós não vamos ser psicólogos das pessoas e manter essas pessoas em atendimento como um vínculo mesmo terapêutico. Né? Então, a gente precisa de entender um pouco isso. E aí, mais assim, no finalzinho, ela fala sobre ouvir com o coração. Tá? Deixa só eu passar aqui para ela. Realmente ela fala assim, cada pessoa é Paris. Então, ela fala de muitas coisas que eu vou deixar para todo mundo ler e estudar. Tá? Vou levar esse material para casa, inclusive o material que a Carla vai trabalhar vai estar aqui. Você escutar aqui? Depois se segue, depois que a gente terminar, porque a gente termina no 6.6, tá? E aí, cá no finalzinho, ela fala assim, ouvir com o coração é também uma forma feliz de falar com o coração, mediante ou não o uso de palavras. Então, quando às vezes nós só inclinamos, olhamos ou sorrimos, determinadas nuances do nosso comportamento falam por si só. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu acho que o senhor já falou que eu tenho um hábito de se ver quando eu estou assim, como é que fala? Impaciente? Não sei se é impaciente ou alguma coisa do tipo assim, que eu expresso isso, eu não sei se foi ela que falou isso.
vai estar feliz o tempo todo, em algum momento nós vamos estar parecidos com alguma coisa. Né? Isso não é como é que fala, exatamente um defeito, mas faz parte da gente também dar boa convivência com os outros. E a gente tenha esse domínio sobre nós e façamos com que isso pague a nosso favor quando nós estamos fazendo o trato com o outro. Né? Você pensa bem se a Ana for receber uma pessoa aqui, a pessoa fala uma coisa que ela não pensa, não. Né? Essa pessoa vai fazer isso, então, assim, a gente, a questão da feita tem que ser muito transparente, sabe? Então, tem muitas questões que a gente tem, acho que tomar um cuidado. Eu não trabalhei no atendimento fraterno, não. Eu deixar a pessoa falar e querer concluir o pensamento dela, a fala dela, só ouvir, porque a gente tem uma pressa, que às vezes a gente quer fechar a fala do outro. E essa pressa quer dizer que a gente não ouviu aquilo que a pessoa falou. A gente já está com a resposta e não espera o outro. E tem um outro detalhe também, que é do tipo assim, eu não estou validando aquilo que você está falando, porque o que eu estou falando é mais importante. Então, quando você fecha o que o outro está falando, você desmerece o que o outro está querendo dizer. Eu vi um atendimento fraterno em resumo, É ouvir. Né? Mas não ouvir é essa questão. Porque ouvir a gente ouve muita coisa. Né? só me escuta. Então, é vibração de amor que se expande e que retorna em música de solidariedade. Aqui nós vamos fazer uma métrica, assim, que diz assim: os médicos, invariavelmente, utilizando-se do estetoscópio, auscultam o coração dos seus pacientes, mas raramente escutam a mensagem discreta que ele transmite, pedindo socorro fraternal, ajuda emocional, bondade estimuladora. Então, não vamos dizer que nós somos esse profissional, nós não somos. Né? Mas também não somos pessoas que são. Por quê? Porque se você está no pronto atendimento, e você vai fazer o nosso, você não vai ter tempo de ver, e às vezes a pessoa foi lá pedir. Mas você não vai ter condições de fazer isso. Então, às vezes, não é porque a pessoa não quer. Às vezes não há, às vezes é a circunstância. Então, não é questão de você dizer assim, todas as pessoas não. Não existe isso de todas as pessoas. As pessoas são similares. Às vezes, é um grupo de pessoas, muitas pessoas fazem isso. Mas no meio daquelas muitas pessoas, tem pessoas similares. Então, a gente entender que às vezes isso vai tanto do profissional, tanto da pessoa, do perfil da pessoa, quanto da circunstância dela. Isso é claro. Né? Está aqui o profeta e o peixe sozinho. Entendeu? Aprende tu a ouvir com o coração. Tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. Descobrirás um mundo totalmente novo, enriquecedor, no qual te encontras e ainda não havias percebido, alegrando-te com a honra imensa de estar nele e ajudá-lo a ser cada vez mais feliz. E aí, essa parte nós encerramos aqui. E vamos deixar aqui, que nós temos ainda uns 5 minutos, para algumas considerações que as pessoas quiserem fazer, se tiver alguma coisa para a gente, alguma colocação, alguma coisa que nós dissemos aqui, que concorda, que não concorda. Então, o espaço está aberto. O que vocês dizem? Banana? Criançada? A gente tem que se policiar, né, para tomar cuidado para não, aquilo que você falou, para evitar aquela experiência de você acabar, né, colocando o seu paciente, os seus sentimentos, aquilo que você tem, que seja uma pessoa que está ali para ser ouvida, né, tem que tomar cuidado para não ter também preferências, né, você falou aqui, porque cada um que entra buscando socorro e a nossa função é dar esse socorro para todos, independente de quem seja. Né? Deve haver um limite, você também falou, né? Entre
dependência da pessoa, como você especificamente. Então, se a pessoa tivesse, você vê que está começando a existir um apego, já transfere a pessoa para um outro companheiro para evitar, né, esse apego. E mais você falar? E hoje, você me fez lembrar que assim, tem também a questão de que você conseguiu ser empático, você trabalhou em você as suas dificuldades, ali no atendimento com aquela pessoa, você teve uma dificuldade, mas você conseguiu ouvir, deu a orientação que era necessária, mas aquela pessoa retorna. É uma questão para a gente pensar. Não, tem pessoas que ficam, do atendimento fraterno, eles vêm. Acontece. Sim. Isso é verdade. Então, assim, a gente. Quando a gente vê essa parte, assim, aqui falou muito da questão prática mesmo, de questões muito. Como é que vamos dizer assim? Mais. Do dia a dia mesmo, do atendimento, né? Aí a gente vê como que você precisa de ter várias habilidades de não só de ouvir, mas também de saber falar na hora certa. Isso também é muito importante, né? Às vezes você ficar só calado não é a questão, não, eu não sei falar, então eu vou falar, ou isso, ou não. É preciso que você faça uma interjeição que aquela pessoa perceba que você está ali. Mesmo que você não saiba o que você vai dizer ou orientar. Né? Essa é uma coisa que assim, me lembrei. E a outra coisa é a seguinte, que a gente não estenda para fora da casa espírita o atendimento. Porque isso acompanha você. Né? Se a gente permitir, isso aí, vamos dizer assim, porque muitas vezes as pessoas querem esse. Não sei se isso já aconteceu com você. Então, e às vezes não é interessante, porque ou questões práticas da sua vida, ou né, tem uma série de coisas se envolvendo, e para a pessoa também entender que você está aqui para ouvir. Mas se ele é lá fora, que ela vai. Uma coisa que me ocorreu aqui, eu acho que vale a gente, talvez isso vá se falar mais à frente também, não dá comunicação espiritual no atendimento fraterno. Sim. Nossa, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim. Uma questão que me veio também. Nós estamos na casa espírita, mas nem sempre as pessoas que vêm para o atendimento são espíritas. Normalmente, elas querem um ponto de vista da doutrina a respeito daquele problema ou não. Algumas vezes, sim, mas é muito raro. A pessoa quer trabalhar a própria emoção, a própria dificuldade, o próprio conflito. Alguns vêm falar, estou sentindo. Isso é espiritual? Às vezes vem isso é espiritual? Na verdade, tudo é espiritual, porque nós somos espíritos. Né? Mas aquela questão ali, ela não é mediunidade, é uma certificação. Pois Um caso que aconteceu comigo aqui, tinha uma senhora que a gente atendia aqui já há muitos anos, e ela era paciente oncológica até. E ela estava se envolvendo com um quadro meio depressivo, cheio de problemas, acho que família e tal. E ela vinha aqui no atendimento. Porém, numa determinada época, ela se mudou para perto da minha casa. Né? E aí ela passou a ir na minha casa. Entendeu? Eu não tinha como dizer para aquela senhora, não vou te ouvir, não posso te ouvir. Eu não tinha. Eu acho que seria falta de caridade para fazer isso com um momento tão delicado que ela estava vivendo. Né? tudo na vida tem exceções. Então, aquela senhora, eu acabei com o filho dela lá dentro de casa, fiquei passe nela dentro de casa, umas 3 ou 4 vezes, sabe? E me parece até que ela desencarnou. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Não dá para a gente generalizar, porque às vezes, e vai acontecer com pessoa telefonando, sabe? Nós já vimos isso, a pessoa telefona. Alguns pegam o telefone da gente com outras pessoas da casa e tal, então você
pessoa está te ligando, e aí, o que você vai fazer? Você vai falar, não posso te atender assim. Então, assim, tem que ver a necessidade da pessoa, a urgência dela e colocar o coração na frente, né? Porque é aquilo que eu falo, às vezes uma palavra nossa muda tudo que está na cabeça da pessoa. E essa questão é que nesse material a gente não encontrou a previsão de casos. É a prática, né? A prática que vai dizer. Até porque o professor Flávio de Miranda não encontrou a pandemia com atendimento à distância. Então, mas você estava falando aí a respeito do ser, né? E ontem eu fiz uma fala lá no Deus da Cruz, e o Leon Denis trabalha essa questão, que as pessoas chegam à casa espírita e perguntam, isso é espiritual? Isso é do corpo? Sendo que tudo, basicamente, tem a sua fonte, a causa, no espírito. Né? Então, mas dependendo da pessoa, como é que você faz? E você também, como você não tem, como é que eu vou dizer assim, bola de cristal, né? Então, você não vai ter a certeza absoluta. Obviamente, qual que é uma boa orientação? Olha, vamos pensar nas causas físicas primeiro. Não encontrou nada nas causas físicas, vence. Porque muitas pessoas acham que uma dor de cabeça é uma manifestação espiritual. Uma dor de cabeça é uma dor de cabeça. Você está tenso, você está com fome. E nada tem a ver. Né? Então, a gente tem que diferenciar essas coisas. Com conta para pagar? Também. Se a pessoa começar a reclamar constantemente, várias vezes, seria o caso de encaminhar para tirar a questão do atendimento psicológico, não? Sim. Olha, a nossa experiência aqui, não tem gente definitivamente não. Não, assim que vou falar assim, às vezes a pessoa começa a Pois é. Aí é mesmo da gente ver pela experiência. Que, aliás, as pessoas melhoraram um pouquinho. Tchau. E a gente pensar que essas pessoas que procuram muito, lógico que tem as exceções, mas estão vendo em você uma forma de justificar, às vezes, de você dar uma resposta a uma coisa que ela não está. Aí já é uma questão dela ter realmente ser encaminhada para fazer uma terapia. Vamos aproveitar o Jorge Andréia, quando ele fala que o melhor recurso é o trabalho. Convida para o trabalho da casa espírita. E trabalho da casa espírita não é doutrina. É trabalho mesmo. É fazer comida das mães, é ajudar na organização. Eu sinto dizer que essa é uma boa forma de fazer a pessoa voltar. Gente, eu agradeço a oportunidade e a confiança, tá? E é isso. A gente vai levar essa postinha aqui, que a Carla vai continuar. Ou vocês acham que é arriscado a gente levar e esquecer de trazer na próxima, é melhor deixar para crianças. Eu acho que, de repente, às vezes, quem acha que vai esquecer, deixa na semana que vem. Porque a Carla vai continuar, né? Vai. Aí você vai ver semana que vem, vocês vão ver. Nós vamos assinar, né? Não, só não. Isso, nós retornamos Na última sexta, não é? Sexta que vem, 18, a gente salta o 18. É o 25, no dia 25. Exatamente. Vésperas da nossa jornada. Inclusive, é o encerramento da Semana Espírita em meio assunto. Quem quiser prestigiar, já é pensar nisso daí. Verdade. Aí a gente discute também se alguém não tem interesse. Vamos fazer a festa pra gente. A gente vai no roteiro também, que o Alex vai mandar o roteiro. Né? Então, nós agradecemos a presença de todos, mas, acima de tudo, agradecemos a Deus pela oportunidade de nos predispormos a estudar para melhor servirmos, para que sejamos melhores ferramentas à disposição de Jesus nessa seara tão necessitada de trabalhar a vida de Jesus. Dizer você nos acompanhe em nossos lares e que lá possamos encontrar